2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Murilo e sejam todos muito bem-vindos ao Murilo Videocast. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo temático aqui com o nosso convidado Reinaldo. Dá um salve aí pro pessoal de casa. Salve! Falando sobre Shingeki no Kyojin e outros mangás. Bem, eu acho que o certo é começar logo pelo elefante branco, né, que foi tão defendido, mas muito mais atacado nesse último mês, que é o final de Shingeki no Kyojin. Talvez uma das obras mais geniais da última década, mas que teve um final bem polêmico. Cara, qual que é a sua primeira visão sobre esse final de Shingeki no Kyojin? Olha, eu me decepcionei. Pra mim, pareceu que com esse final muitas coisas ficaram sem propósito. Eu não sei se chegou a ver que saíram mais páginas extras pra acrescentar no final, Sim, sim, achei que vi. mas pra mim, depois dessas páginas extras, eu gostei menos ainda. Porque a visão que eles passavam sobre o genocídio, o ciclo do ódio, depois desse final, pra mim pareceu que tudo que o Eren fez não teve propósito nenhum. O ciclo do ódio continuou. Eu fiquei muito decepcionado com esse final. Ah, Essa é uma visão geral. talvez a mensagem que o autor queira ter passado é que simplesmente o, o ciclo do ódio para ser quebrado ele leva muito tempo, né? Porque Sim. ou um dos lados precisa ser eliminado para que não haja conflito, que foi o que o Eren tentou fazer, ou você vai precisar da submissão total de um lado e esse lado que vai ter que se submeter ao outro vai sofrer preconceito, humilhação, perda de privilégios por muito tempo. Como a gente via ali nos campos de concentração dos eldianos que ficaram para trás para Marley ali, eles Sim. viviam em Marley, eles buscavam ser aceitos pela sociedade marliana e pelo resto do mundo. Porém, o preconceito por eles era muito grande. E eu acho que levaria ali várias gerações até eles começarem a ter os mesmos direitos das pessoas do resto do mundo. Pelo menos é essa a perspectiva que eu tenho do caminho que a obra estava tomando. Sim, eu entendo a ideia do Eren, que era simplesmente apagar todo o continente para zerar esse ciclo de ódio e tudo recomeçar. Esse era o plano dele. Mas eu senti que teve. Eu não sei se ele tentou fazer uma inversão de lado. Pra pensarem que ele era o vilão da história e inocentarem os amigos dele. E um final parecido de Code Geass. Eu senti que foi uma tentativa de fazer algo parecido com isso. Mas pra mim, eu não engoli muito bem esse final. Cara, Eu não. Ai. a percepção que eu tenho é bem parecida com a que você tem. Parece um negócio meio Ozymandias de Watchmen. Não sei se você já acompanhou. O Ozymandias do Watchmen, ele era um super-herói que vivia ali no tempo do auge da Guerra Fria, onde estava prestes a acontecer um grande holocausto nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, o que ele faz? Ele manda uma ameaça para a Terra, que são tipo umas lulas que causam uma psicose, e essas lulas ali elas atingem parte dos Estados Unidos, destruindo acho que uma capital muito grande lá inteira. E ele faz chover essas lulas ali constantemente para que o mundo tivesse uma ameaça maior e fosse necessário as pessoas se unirem, né? E a união deles acabaram com a Guerra Fria. Eu senti muito nisso daí na visão do Asayama, quando ele tentou criar o Eren como um vilão final, um vilão que tanto Parados quanto a Marley e o resto do mundo tinham que parar ele ali juntos, unir suas forças contra o Eren, né? E talvez o Eren se propôs sacrificar sua própria vida e ser o vilão dessa história porque ele esperava que ele sendo o vilão as pessoas fossem se unir e as nações se unissem para combater ele e essa união perdurasse por mais tempo, né? Virasse uma aliança permanente. Essa é a Sim. percepção que eu tive da obra também. Um ponto que eu reparei no final é que logo depois eles derrotarem o Eren, as forças armadas de Marley já estavam
um apontando a arma para os outros. Para mim pareceu que não deu muito certo. Porque uns quadros, logo os quadros depois, já parecia que tinha o conflito permaneceu. Um dos comandantes estava com alguns soldados e ele já estava apontando armas um para os outros. Para mim pareceu que não deu muito certo esse plano. Realmente é a percepção que eu tenho também. Pela minha interpretação, o que aconteceu ali? Após eles derrotarem o Eren, eles conseguiram um período de cessar-fogo, um pequeno período de paz. Inclusive, os antigos guerreiros de Marley e os restantes da tropa de exploração viraram meio que embaixadores dos países, né, para tentar negociar a paz. Mas rapidamente Parados acabou virando uma ditadura Sim. militar ali, e criou-se um sentimento nacionalista dentro de Parados, assim, para tentar fazer a nação crescer militarmente, para ela não precisar ser subjugada pelas outras nações futuramente, né? Esse medo deles serem rechaçados pelo resto do mundo futuramente fez Marley tipo, se querer crescer militarmente numa escala muito grandiosa. Talvez até pelo sentimento deles terem sido oprimidos por muito tempo ali dentro das muralhas. Eles não queriam voltar a essa situação ali. Então, tipo assim, a gente percebe muitas falhas, tanto na visão do plano geral que o Eren quis traçar, né? De forçar essa aliança entre todos os países do mundo. E a gente vê também um fracasso ali nos ideais pacifistas do Armin e tudo que ele propôs desde que ele acabou sendo ressuscitado pela vacina do Titã, né? Se a gente pode chamar assim. Sim. Cara, e sua visão sobre o Armin, cara? Você acha que ele mereceu ganhar essa segunda chance no lugar do Irving, maior comandante da tropa de exploração que a humanidade já teve? Não mereceu. Sinceramente, com esse final, não mereceu. Um dos últimos painéis, o Eren olha pro Armin e diz que é ele que vai salvar o mundo. Mas se você continuar lendo, você vai ver que ele não salvou nada. E não só por isso, mas eu acho que pro Armin falta um pouco de atitude. Porque ele acha que tudo pode se resolver pacificamente. E é uma visão que o Irving não compartilhava dele. O Irving ele sabia quando algo podia ser resolvido na conversa ou quando tinha que ser tomado uma atitude além do diálogo. E eu acho que o Armin ele não era capaz disso. Eu inclusive, eu observo o Irving, sem brincadeira agora, como o maior comandante que a tropa de exploração já teve, inclusive que o povo de Parados já teve. Porque ele atravessou muitas crises ali que, no meu ponto de vista, o Armin não seria capaz de atravessar. Por exemplo, Exatamente. quando eles não sabiam quem eram os inimigos e quais eram os titãs que tinham consciência, o Armin não conseguiria lidar com aquilo. Quando a humanidade estava prestes a ser destruída da muralha, com os titãs invadindo, colossal, blindado, o Armin com certeza não seria capaz de impedir eles. E o Irving ele tinha uma visão meio que estoicista, né? De valorizar o coletivo acima do individual. Então, se para salvar 10 mil vidas ele precisava sacrificar 1000, ele iria sacrificar as 1000 para salvar as 10 mil. Sim. Ele tinha tipo assim um senso de preservação da humanidade, né? E naquele momento ali a humanidade se restringia somente às muralhas. E principalmente, cara, o Irving ele era um comandante emocionalmente muito estável para a humanidade. Dificilmente ouviu o Irving se abalar. Inclusive naquele momento que ele decide abdicar do seu objetivo pessoal, que era descobrir a verdade sobre os titãs e sobre o mundo, e entregar sua vida pela vitória da humanidade, mostra que tipo assim, o ideal do Irving como comandante era inabalável. Jamais Sim. teria ali outro comandante melhor que o Irving, cara. E o Armin teve umas ideias brilhantes ali, né? Deduziu que o Rainer e o Bertoldo estavam escondidos dentro da parede, percebeu que a Anne
era o Titã fêmea, mas talvez as habilidades do N ali eram umas habilidades de inteligência mais investigativa, cara. É, como comandante, eu não vejo propósito em ter trazido o Armin de volta. Inclusive, depois que ele virou o Titã Colossal, né, que ele ganhou os poderes do Colossal, basicamente ele não fez nada por vontade própria que fosse útil ali pro desenvolvimento de Parados e nem Exatamente. pros amigos dele. Acho que o único ponto que eu consigo lembrar que ele usou o Titã Colossal foi para destruir o Porto, logo no ataque contra Marley, lá no começo da quarta temporada. Mas de resto, eu não lembro dele ter usado de alguma forma impactante, não. Esse poder ficou bem Foi ofuscado na mão realmente, dele. acho que a única transformação dele fora da batalha final ali. É, E tipo, foi porque era necessário realmente afundar a esquadra naval de Marley, né? Caso contrário, ele não teria sim. nem feito aquilo. Ainda ele não conseguiu. Quando caiu sobre ele o sangue dos inocentes, né, das pessoas que foram rechaçadas pela guerra ali no Porto de Marley, ele evidentemente não lidou muito bem com a pressão daquilo lá. Tá certo que era totalmente contra os Exato. ideais dele, mas, cara, não sei qual que é a sua opinião, mas eu acho que se o Irving tivesse sido escolhido para ficar vivo, inclusive as negociações com o Marley seria muito diferente. Seria muito diferente. A estratégia militar, o posicionamento político, o jeito que Parades se organizou militarmente após o time skip teria sido muito diferente. Não, com certeza. Uma certeza que eu tenho é que se o Irving tivesse sido escolhido no lugar do Armin, o Eren não teria ido tão longe como ele foi. Eu tenho certeza disso. Eles Então, teriam arranjado alguma outra forma. eu acho que talvez até o Eren não tivesse feito aquela missão solo, né? Aquela missão suicida que Sim, acabou com toda a possibilidade de negociação com Marley sim, e de futuro próspero de paz ali. com certeza. E cara, a primeiro momento, você falou que você entende o que o Eren fez ali foi para tentar unir as pessoas através da tragédia, mas você concorda com toda a ideia que ele criou da facção Jäger ali? Eu não concordo porque, como você tinha citado anteriormente, tem um sentimento muito profundo de preconceito, de racismo com o pessoal da ilha. Então, eu acho que teria que ser algo muito. Não, não que fosse algo de uma hora para outra, igual ele fez. Se tornar o vilão e simplesmente tentar pregar uma ideia de uma hora para outra que o pessoal da ilha seja inocente e ele que é o culpado. Eu acho que não funciona dessa forma. É igual você citou, é uma ideia que vai demorar muito para ser tirada. E sobre o desenvolvimento pessoal do Eren, né? Ele desde do começo, dele ser muito criança ali, né? Ele sempre teve essa ideia de liberdade absoluta, onde todas as pessoas tinham que ser livres, mesmo além das muralhas, que as pessoas tinham que ter liberdade para viver as vidas delas como elas queriam, né? E essa ideia dele de liberdade sobre todas as coisas perdurou por muito tempo. Até mesmo, talvez, a liberdade dele se confundiu com libertinagem em alguns momentos ali, né? Porque Sim, ele decidiu tirar a liberdade de todo o resto do mundo para que Parados tivesse liberdade. É, e no fim, né, aquele momento ali com a Mikasa foi meio contraditório. Porque se ele realmente quisesse dar a maior liberdade para Mikasa, ele teria que aceitar que a Mikasa fosse livre para ela tentar seguir a vida dela sem ele, né? E aceitar que realmente a vida dele foi um sacrifício para tentar unir as pessoas ali. Mas aquele final ali que ele vira o pássaro e ele vai lá, coloca o cachecol na Mikasa de novo, e aquele cachecol é meio que um símbolo de opressão, né? Um símbolo de meio que a ligação dele com a Mikasa, é meio contraditório, porque ele deixou de seguir o ideal maior dele, que é de liberdade, e meio que tá fazendo a Mikasa ficar sofrendo por ele, né? Ficar atrelada a vida dela a dele por muito tempo ali, cara. sim.
Isso é muito reforçado nas páginas extras que saíram, porque dá a entender que a Mikasa ficou junto com o Jean, e até no futuro próximo, ela continua visitando o túmulo do Eren. Então ele não acabou não dando liberdade nenhuma para ela. Ele meio que deixou ela presa a esse sentimento pelo resto da vida, com isso que ele fez. Eu acho que apesar da Mikasa ter seguido a vida dela, ali ter casado com o Jean e ter tido filhos ali, que era, tipo assim, o mínimo que ela podia fazer, teve essa percepção que ela, tipo assim, nunca foi totalmente livre a partir daquele ponto, porque sempre ela estava ali revisitando o túmulo do Eren, lembrando uma lembrança dele e tal, tipo, revivendo os momentos que eles eram crianças. E imagina pro Geo que o saco que era pra ele, tipo assim, puta, minha mulher tá indo lá no túmulo do cara de novo isso aí, cara. Todo santo dia essa merda. Nossa, pro Jean deve ter sido um negócio insuportável, mano. E o pior é que ela deve arrastar ele junto para visitar. E ele tem que ir junto, É. daí vai aquele sentimento assim, tipo assim, vou fingir que tá tudo bem, vou fingir que assim, tô prestando homenagem a um antigo Então. companheiro. Mas Uhum. por dentro o cara deve se remoer de raiva, né? Que ele sabe que por mais Pois é. que ele tenha alcançado o objetivo dele, que foi casar com a Mikasa, tipo assim, nunca ela vai ser 100% dele, né? Exato. E outra possibilidade, cara, que eu fiquei pensando ali. Você acha mesmo que o filho da História é de um fazendeiro aleatório, cara? Pra mim, o autor não fechou isso, mas tem muito cara que o moleque é filho do Eren. Tem muita cara. É porque ele deu muita ênfase a isso, né? Ele deixou o mistério, ele mostrou como última página, todo mundo ficou teorizando quem será que é esse filho. Pra no final ele simplesmente falar que é de um fazendeiro e não tem impacto nenhum. Eu acho que tem a possibilidade de ser alguma coisa isso daí sim, viu? Pô, inclusive, né, teve um diálogo até muito extenso entre o Eren e a História, que o Eren vai lá e vai pedir um favor pra História, né? E ele Sim, fala que esse favor ali vai ser pelo futuro de Parades e que ia mexer nas memórias dela. Cara, tipo assim, exato. eu não vejo a História, tipo assim, por mais que ela queira aceitar, tipo assim, as orientações do Eren pelo futuro de Parades, eu não vejo, tipo assim, ela entregando a felicidade dela pra uma pessoa totalmente aleatória, uma pessoa totalmente random. E querendo ou não, apesar da história ser muito mais ligada a Ymir, né, pelo menos nessas 3 primeiras temporadas ali, teve uns momentos assim de ligação dela bem profundas assim com o Eren. Ela dialogava bem Sim. com o Eren. Ela tinha uma harmonia, uma sinergia com o Eren ali, cara. E pra mim isso faz muito mais sentido o filho ser do Eren pela essa sinergia que ela tinha com ele, do que ser de um cara totalmente random, de um fazendeiro que ninguém nunca ouviu falar, mano. É, isso ficou muito em aberto. Muito. Cara, sabe uma coisa que talvez seria genial se o autor tivesse feito? O quê? Se o Eren queria dar a liberdade para as pessoas acima de tudo, certo? A liberdade Aham. dele era o maior objetivo dele. E tem aquele diálogo que ele convence a Ymir, né? Falando que finalmente ela seria livre. Imagine que o filho do Eren com a história seria a reencarnação da Ymir. E a Ymir poderia viver, tipo assim, uma segunda vida, né? Uma segunda chance em total liberdade. Porque agora ela seria simplesmente uma criança no mundo que, teoricamente, na visão do Eren, não teria mais guerra, porque ele ia acabar com a guerra quando ele dizimasse o restante do mundo que era oposto a Parades. Isso já seria um final que me agradaria muito mais, vou ser bem sincero. Eu pensei, né, dentro Faria dessa, sentido. dentro dessa possibilidade, cara, seria genial se ele tivesse feito isso. Foi uma baita cartada que ele descartou aí, talvez por medo, né, de como que o público iria lidar com o final da obra. Talvez ele tentou. Vamos lá, vamos falar a verdade. Shingeki no Kyojin, ele é uma grande tragédia, né? Ele é uma grande tragédia desde o Sim. começo até o final. E apesar do autor manter até o final essa grande tragédia, ele tenta fazer um final mais redondinho, mais suavizado ali,
onde todo mundo, apesar de ser uma grande tragédia, acaba praticamente bem, tirando o Eren. É, E talvez esse final, esse arredondamento que ele quis fazer todo mundo acabar bem, cara, tenha forçado esse descontentamento das pessoas. Apesar que eu acho o final bom e decente. Eu não acho uma coisa maravilhosa, mas também não acho uma coisa, tipo assim, extremamente ruim. Eu acho o final só decente. eu já não achei nem um pouco bom. Eu concordo, eu não queria ter um. Pra mim, isso pareceu muito um final mais próximo possível de um final feliz. E já era prometido pelo Zayama há muito tempo que o final não seria feliz. Mas parece que ele acabou mudando de ideia, pelo que pareceu, porque isso pra mim não pareceu o final de uma tragédia. Pra mim não pareceu. E, e sobre essa última página que vazou ali, é, de um possível descendente da Mikasa chegando até a árvore que teria as criaturas do caminho ali. Será que ele quis dizer que todo aquele ciclo dos titãs poderia recomeçar? Ou tipo assim, ele simplesmente tipo assim, tava querendo deixar em aberto, falando, ó, a criança chegou até o local que a Ymir caiu. Pode ser que tudo recomece, ou pode ser que acabe aqui. Né? Ficou muito aberto. Esse segundo final ficou É, muito aberto. é, o que eu entendi foi que aquilo ali é a árvore que o Eren foi enterrado. E aí a criança chegou lá e reforça aquela ideia do ciclo recomeçando. E Attack on Titan 2, né? Que parece que é a ideia que ele quis passar. Pô, aí você teve uma ideia diferente, porque eu vi o pessoal teorizando que aquela árvore ali seria sabe aquela árvore que a Ymir caiu dentro? Sei, sim, Na sim. água ela teve contato com a bactéria ancestral lá que deu os poderes do Titã. Sim, O sim. pessoal falou que era essa árvore, mas parando pra pensar, é, essa árvore ser o local que o Eren foi enterrado também faz muito sentido. Porque você viu que a cidade foi construída ao redor Uhum. e aquele local foi mantido intacto. E para aquele local ter sido mantido intacto, pode ser que aquele lugar tipo, se virou algum tipo de santuário religioso, onde as pessoas ali que acreditavam na convicção do Eren visitam ele é, de tempos em tempos ali para, sei lá, prestar suas homenagens religiosas ali. Algo Sim. muito próximo com o que é a Terra Santa no mundo real. Que sempre tem os conflitos ali, né? Entre os países do Oriente Médio, mas a Terra Santa fica no meio desses países que estão em guerra. É, porque o que dá a entender é que aquela árvore realmente era a árvore que o Eren foi enterrado. Porque na imagem logo acima, parece que tem a Mikasa, o Jean e o filho deles deixando uma flor no túmulo. E logo embaixo passa todos os aviões, a destruição no fundo, um caminhão com lança-mísseis. E depois, mais pra frente, tem um moleque chegando nessa árvore. E daí se encerra. Foi isso que eu entendi. Agora com você falando, pra mim faz muito mais sentido essa visão que você tem também. Cara, e essa semana a gente teve uma notícia bem triste, né? Que o autor Ah, de Berserker faleceu. E cara, tipo assim, qual que é a sua perspectiva ali? Você acha que ele deixou algum final escrito pra ter continuação? Algum mangaka vai terminar o trabalho dele que era um trabalho incrível, né, cara? Era uma obra que sim. diferenciava-se muito das outras, principalmente porque ele não tinha medo de fazer o gore, fazer a brutalidade. E também pela arte dele, cara. Os monstros, as criaturas que ele fazia ali, cara, é difícil você ter uma obra com algo parecido. Inclusive dizem que outros autores, como o autor de Tokyo Ghoul ali, se inspirou muito nas criaturas do universo do Berserker, cara. Sim. Berserk é um dos melhores, é um dos mangás que eu mais gosto atualmente. E um tempo atrás o autor comentou que o mangá estava próximo do fim. Então eu quero muito acreditar que ele deixou sim o material com alguém e alguém vai finalizar essa obra, mas eu não tenho certeza de nada.
Mas eu espero sim que eu vá ver o final dessa obra, porque é incrível. E, e talvez uma das esperanças, pelo que eu sei, por exemplo, assim, o Oda, o autor de One Piece, ele tipo assim, conta o final dos arcos ali para os seus editores, né? Então, o cara desenha, por exemplo, 58 páginas é, por, por semana, porque o One Piece é semanal. O cara trabalha bastante, 58 páginas Sim. por semana. Daí ele entrega lá pro editor, e o editor, tipo assim, sabendo qual que vai ser o final daquele arco, fala, ah, não, corta isso daqui, corta isso daqui, corta isso daqui, corta isso daqui, transforma 58 páginas do cara em 20. Aham. Eu acho tremendo desperdício. É, Inclusive, uma das minhas raivas de ler One Piece em vez de assistir o anime é que o mangá, cara, tá muito compactado. Você percebe que tem páginas de One Piece que, tipo assim, seriam 3 páginas que a edição transformou em uma. Então você não tem mais, sabe, aquelas páginas abertas, bonitas, assim, aquelas assim, o personagem dá um golpe final. Geralmente seria sim. uma página aberta. Aham. Mas nem os golpes final do tem página aberta, assim, tudo muito dividido, tudo muito pequeno, assim, você tem que ficar ampliando pra ler as imagens, sabe? Essa parte editorial do One Piece tá me irritando um pouco. Mas o que eu entendi ali de como funciona mais ou menos as editoras, né? É que o editor-chefe sempre pelo menos sabe o final do arco, né? Tomara que o editor-chefe que trabalhava com o autor de Berserker ali, ele sabe pelo menos mais ou menos qual que era o caminho que ele pretendia acabar a obra. Então, eu acabei de pesquisar aqui, saiu uma notícia ontem e parece que o assistente dele pode continuar o mangá. Ele chegou a twittar, sim, vou dar o meu melhor, uma coisa assim, em referência ao mangá. Então, tá indicando que ele tem a história sim, mas ele ainda vai ter que desenhar provavelmente. Isso já me deixa um pouco mais aliviado. Pelo menos vai ter um final, né? Sim, com certeza. Ah, e sobre Hunter x Hunter, cara? Você chegou a ler até o último arco do mangá, que é o Navio Baleia, o Continente Negro? Não, eu não li, mas eu assisti até o final do mangá, pelo menos. Mas o mangá eu não cheguei a ler. Então, vou fazer meio que um resumão aqui e falar o que ficou em aberto. Após a saga das Formigas Quimeras, que tipo, é magnífica, cara. Tanto em Sim, parte de ação quanto em parte filosófica, né? Porque a gente tem o Meruem, o maior de todos os monstros, se tornando humanizado, e o Gon, o herói mais otimista de todos ali, se tornando um grande monstro, sim, né? Dentro desse arco. E após tudo isso acabar, o Gon ficou sem poderes, né? Então tem um pequeno timescape ali e o pessoal percebe, poxa, essas formigas quimeras, elas vêm do local chamado Continente Negro, que é um local que a humanidade não vai há muitos anos, porque só tem essas criaturas que têm o potencial para destruir a Terra, para dizimar a Terra. E falaram que as formigas quimera, do ranking de criaturas, elas são tipo assim, um rank B ainda. Teriam, tipo assim, criaturas de rank A e rank S, muito acima deles. Então, no continente negro teria, tipo assim, doenças incuráveis pela humanidade, criaturas extremamente poderosas, até mais que as formigas quimera, minerais que poderiam, tipo assim, uma pequena quantidade alimentar uma usina de energia por anos e anos e anos e anos para uma mega população. Então, tipo assim, tem muitos recursos muito importantes no continente negro e muitos desastres que pode acabar com a humanidade se sair de lá. Daí tem um reino que ele é tipo assim ele é a quinta maior potência mundial, que é o reino de Kakin, que ele decidiu partir para o continente negro. Ele simplesmente falou, não, vou aí, se eu não for vai ter uma grande guerra no mundo. Então os outros 4 países, o G4, eles aprovaram a expedição do reino de Kakin, porém o comitê Hunter teria que ir com eles. Então todo aquele pessoal ali que participou das eleições para o novo presidente, após a morte do Netero, foi junto com os caras ali. E daí eles foram, tipo assim, numa embarcação chamada Navio Baleia, cara.
gigantesca, tipo assim, do tamanho de uma cidade, o navio dos caras. Tipo assim, era o auge da tecnologia da humanidade. Só que daí o que pega nesse arco aí que o Togashi deixou em aberto pra nós? O Curapaika, ele tá nesse navio, atrás do resto dos olhos escarlate da família dele, e um dos detentores desses olhos escarlate é um dos príncipes de Kakin. E daí tem 12 príncipes de Kakin, e eles estão aqui meio que uma disputa para ver quem que vai ser o novo imperador de Kakin. E essa disputa aí, infelizmente, vai fazer eles lutarem um contra os outros, né? E somente o grande sobrevivente vai assumir o império. E daí o navio vira uma grande bagunça, porque fora a disputa pelo trono de Kakin, fora os Hunters que estão dentro do navio, a trupe fantasma também está infiltrada nesse navio. Então são vários grupos militares ali que vão acabar lutando dentro do navio, e talvez o navio nem chegue no continente negro, porque tipo, assim, vai ter muito conflito nele. E o autor deixou em aberto ali. E só que, tipo assim, o que eu realmente fico interessado é o continente negro. E o continente negro, tipo assim, o autor tá em ato ainda. Grande Togashi deixando as coisas em ato pra gente. É um bom tempo já, né? Esperando a continuação. O duro ali, cara, que, tipo assim, como ele é um autor que já tinha uma obra muito grande, que era o Yu Yu Hakusho, antes do Hunter x Hunter, ele tinha muito prestígio dentro da Shonen Jump, que eu acho que é a editora que publica o Hunter. E daí, quando ele foi fazer o contrato de Hunter, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, tem uma obra grande aqui pra fazer, mas eu quero prazo total livre. Eu paro a hora que eu quiser, eu volto a hora que quiser. Uhum. Ele tinha muito nome, os caras fecharam com ele ali. E o grande problema, cara, é que o cara tá ficando cada vez mais velho ali, e talvez, eu acho que seria legal, cara, ele passar o final de Hunter pra outro mangaka desenhar. Acho que talvez ele poderia trabalhar ali só como roteirista, né? E passar a história, cara, passar o legado pra algum mangaka que ele confie. Eu vejo que é um problema isso na indústria dos mangás hoje em dia. Obras muito grandes que precisam ser finalizadas, só que tipo assim, os autores já se dedicaram tanto tempo a isso assim que os caras não têm gás pra acabar. Pô, cara, esse Village Saga, você tá acompanhando? Sim, eu tô acompanhando ele, mas ele sai capítulos quinzenais, né? Sai quinzenais. Sim, então tá bem lento, mas sim, eu tô acompanhando sim. Outro mangá incrível. Pô, eu acho que o Village, cara, ele é a melhor obra que foi feita nos últimos 10 anos. Não sei se você compartilha dessa visão. Ele assim, eu tenho os meus atuais 3 mangás preferidos, eles estão entre Vagabond, Vinland e Berserk. São esses 3, então sim, pra mim o Vinland é um dos melhores que tem aí nos últimos 10 anos, sim. Cara, eu não consegui ler Vagabond ainda por falta de tempo, cara. Mas eu sei que ele é a história do Musashi. Sim. Que se passa ali do período dos grandes dojos de samurai do Japão e Aham. tal. E ele foi o maior dos samurais, né? Isso na vida real ainda. Aham. Cara, eu preciso de um tempo urgente pra ler esse mangá aí. Porque eu tenho muita curiosidade. Eu sei que a obra é boa. Me faltou tempo. Mas voltando a Village, cara, uma das coisas que eu acho legal do Village, tipo assim, é as filosofias que o autor coloca entre as grandes batalhas. Por exemplo, dentro ainda da primeira temporada, a gente tem aquele padre que ele questiona o que seria o amor de Deus, né? Ele fala que o amor de Deus ama todas as pessoas, né? Independente de que elas são, tipo, o ladrão e o policial, o assassino e o assassinado, o justo e o incorreto. Ele ama todas as pessoas de todas as maneiras, inclusive a natureza, a água, a
vida, assim, seria tipo assim, uma prova do amor que Deus tem pelas pessoas, porque ele estaria dando tudo isso para as pessoas serem felizes, né? Só que em vez das pessoas viverem felizes com tudo isso que Deus deu, as pessoas acabam escolhendo a guerra, matar umas às outras, roubar umas às outras, tal. E daí, quando ele termina esse raciocínio, vem a cereja do bolo. Que é quando ele fala assim, talvez o amor que as pessoas sintam umas pelas outras não é o amor igual ao amor de Deus, é a discriminação. Por exemplo, você gosta mais do seu pai e da sua mãe porque, tipo assim, você vive mais tempo com eles e eles te tratam do jeito diferente. Por eles discriminarem você, você também discrimina eles. Você gosta mais de algumas pessoas porque os interesses deles se alinham a você. Então, tipo assim, o Sim. seu amor pelas pessoas é um amor discriminado, né? Não é igual para todas as pessoas. E daí eu acho muito legal, cara, essas visões que ele tem. Sim, eu concordo. E, inclusive, cara, ele bate ali nos pontos religiosos, cara, bem doído, por exemplo. Tem aquela menina ali também dentro do que foi adaptado do mangá para a primeira temporada, que ela rouba um anel, né? E depois ela percebe que a família dela toda era muito religiosa, mas eles eram religiosos dentro do cristianismo por medo, né? Eles tinham medo de ir para o Exato. inferno e sofrer uma punição. Então, eles não faziam coisas boas, né? Não seguiam um caminho cristão porque eles achavam isso correto, porque eles achavam isso legal. Eles faziam tudo isso por medo. Já os vikings, né, os nórdicos, eles faziam aqueles roubos, aqueles saques, aquelas coisas que eles acreditavam ser certo, mas eles tinham tipo assim, uma certa alegria naquilo que eles faziam, né? Apesar de tudo aquilo ser ruim, eles tinham uma certa alegria naquilo que ele fazia. Só que o autor também dá uma martelada no que tipo assim eles estariam errados. Na segunda temporada, que é aquele arco de redenção do Thorfinn, tem uma cena genial, né? Que é um guerreiro mais velho, assim, e o cara tá pra morrer, e ele tá esperando as Valkyrias virem buscar ele, e daí ele começa a se questionar, cadê as Valkyrias, né? Eu tô morrendo como um guerreiro, por que eu não tô sendo buscado pra Valhalla? Será que era tudo mentira? E então ele começa a lembrar do tempo que ele teve com os netos dele, né? Com as pessoas queridas, e ele fala, puxa, talvez a verdadeira felicidade estivesse quando eu estava brincando com meus netos, com meus filhos, arando o campo, comendo bem, bebendo bem. Talvez isso fosse a felicidade. Talvez eu vivi uma vida que eu me enganei esse tempo todo. Então o autor bate dos dois lados, cara. Ele é bem corajoso em fazer isso. Pô, cara, qual que é o personagem mais forte de Village, na sua opinião? Ah, o meu preferido, acho que é o Torquel, claro, Não, óbvio. o Turk é brabo demais. Ele é o melhor personagem, não tem como. Ele é muito foda, é muito foda. Cara, e aquela referência que o autor faz do filme O Iluminado com o Thorkel? Da cena do Here's Johnny, Isso. incrível, incrível, Cara, incrível. talvez. Isso é uma referência direta. Mas Sim, também é uma das melhores cenas do mangá, né? Os caras lá dentro da sim. casa se cagando de medo de enfrentar o Torkel, de repente o cara mete um machado ali na porta e do nada ele bota o moço lá. Nossa, Olá, é o Torkel. é sensacional essa cena, é sensacional, velho. Que Pra mim, o referência incrível. Torkel também ele protagoniza as melhores cenas do mangá, porque tem a luta dele com o pé grande. Sim, muito bom, muito bom. Cara, eu acho inacreditável, porque eu não esperava que o Flock tivesse essa arma na manga. A gente sabia que o Thor era matador de urso, né? O cara treinava a batalha lutando com os Sim. ursos ali. Mas de repente você tinha ali um pé grande de quase 3 metros de tamanho, né? Que foi treinado Aham. para devorar seres humanos. E daí, de repente, o Thor que vê o pé grande, cara, às vezes ele fica abismado, ele parte pra cima e desce a porrada do pé grande. E Sim, depois ele sim. manda os homens ele capturar o pé grande porque seria o bicho dele, cara. Esse Muito foi o bom. único que me deu uma batalha digna. Incrível, incrível, velho. Ele é o meu personagem preferido, não tem nem discussão, cara. Com Cara, o cara entrou certeza. em depressão porque tava acabando as batalhas, acabando as guerras ali, mano. Sim, sim.
Pô, e o que você acha do arco do Canute, velho? A transformação que o Canute tem da primeira pra segunda temporada. Então, eu entendi que é um paralelo, porque tanto ele quanto o Thorfinn, eles estão tentando resolver as guerras, só que por meios diferentes. Enquanto o Thorfinn está tentando resolver de uma forma mais parecida com o do pai dele, sem uso de violência, não, talvez usando violência, mas não de forma letal. E por outro lado, o Canute ele tá tentando resolver isso de uma forma mais militar, tenta resolver mais violentamente. Eu entendi, é um paralelo, mas eu gostei do desenvolvimento dele, porque ele mais ou menos ele se transformou em outra pessoa. Não tem nem comparação com a personalidade dele na primeira temporada, que era simplesmente um covarde. Eu acho que foi muito bacana isso, porque eles tiveram os caminhos invertidos, né? Da primeira pra segunda temporada. O Thorfinn, que era o cara, o guerreiro, o cara que buscava vingança, o cara que estava totalmente obcecado ali por vingar a morte do seu pai, que foi um verdadeiro guerreiro injustiçado, né? Teve um momento ali da vida dele que ele percebeu que tudo que ele tinha feito até ali era errado. As pessoas que Sim. ele acabou matando, a sede de vingança, tudo aquilo era errado. Ele percebeu que talvez ter uma vida mais voltada para trazer felicidade para as pessoas, onde as pessoas pudessem ter um lugar para morar, uma terra para plantar, ovelhas para cuidar, seria algo muito mais digno, até muito mais feliz dele viver naquele caminho. Já o Canute, ele é o cara que tomou totalmente o contrário. Ele era um total covarde pacifista. Ele falou: é, se eu não virar um ditador totalitário que domine todos os territórios para acabar com as guerras pequenas vão continuar existindo infinitamente. Então o único jeito de acabar com essas batalhas pequenas é tipo assim, eu conquistar tudo. Conquistar tudo e ser um ditador totalitário sobre elas. Porque assim que eu conseguir esse objetivo de dominar todos esses territórios, eles não brigarão entre si, né? E só que ele sabe que isso é errado, tanto que ele é constantemente atormentado ali pelos fantasmas do pai dele, tentando questionar a todo momento se o caminho que ele está tomando é certo, se ele tá se tornando o que ele mais odiava. Exato. Cara, o que você acha da. Pra mim, ela é a melhor personagem feminina que Village introduziu, que é a Hilde. A Hilde é a caçadora? É a Quem que é? caçadora É a do Game of caçadora. Thrones. É uma boa personagem, eu gostei sim, mano. Mas assim, agora eu não vou lembrar muito bem sobre os atos dela, porque já faz um bom tempo que eu li e os pontos que eu mais prestei atenção foram os que eu comentei. Cara, pra mim é a melhor personagem feminina ali, porque ela é totalmente fora do tempo dela. Por exemplo, quando ela ainda era criança ali, ela era uma grande inventora e você tinha invenções na casa dela, por exemplo, modelos de aeroavião, é, modelos de engenharia, de hidráulica, coisas que só seriam desenvolvidos 300 anos depois pelo Leonardo da Vinci na Itália. Então, tipo assim, coisas que Leonardo da Vinci criou, ela, no mangá, né, no universo do mangá, ela já tinha criado ali. E ela perdeu tudo quando a família dela é atacada pelo aquele grupo do Asquerado, né? Cara, quando ela perde tudo ali, tem uma cena dela com o Thorfinn, né, que ela não consegue entender, tipo assim, por que vocês estão tirando tudo de mim? O que eu fiz pra vocês, né? Por que vocês mataram meu pai justamente ali? Daí o Thor falou, ó, você não consegue parar a gente simplesmente porque você é fraca. E a gente é forte. Essa é a verdade da vida. Os fortes, a lei natural, tipo, se a lei da sobrevivência, os mais fortes sobreporão os mais fracos, né? E daí ela tem todo um arco dela de se fortalecer. Então ela vira órfã, ela tem que aprender a caçar, ela adapta uma besta para ficar mais fácil para ela recarregar, até porque ela tinha menos força que aquela mulher. E ela vira uma mulher totalmente durona, sisuda,
por conta dessa lembrança que ela teve ali de ter perdido tudo porque ela não era forte. E daí quando ela reencontra o Thorfinn, cara, o Thorfinn tá indo pra jornada nova dele ali de, tipo assim, querer ser um pacifista, querer chegar numa terra que não existisse mais guerras, tal, que era o Village. E daí ela fala, tipo assim, você tirou tudo de mim. Inclusive, eu me tornei o que eu sou hoje pela dor que você me causou. Como que você quer dizer pra mim que você mudou, que você buscou arrependimento? Tá errado. E daí tem todo aquele arco, assim, do Thorfinn convencer ela, e ela ser, tipo assim, a consciência física do Thorfinn, se ele sair 1 milímetro do objetivo dele, da linha dele, e ela mete a flechada nele, né? Porque ela é a melhor caçadora ali de Village. Por alguns momentos, cara, da obra, eu queria que o casal final ali fosse a Hild e o Thorfinn. Só que talvez pelo trauma tão grande que ele criou ela no passado, é impossível isso acontecer, né? Sim. E parece que ela se juntou a eles no mangá só pra ainda querer a cabeça do Thorfinn. Porque é isso que dá a entender, eles até fazem piada com isso, né? Ela ainda quer matar o Thorfinn, por isso que ela tá junto com eles. Só que Então acho que é meio difícil isso acontecer mesmo. só que daí ela vai mudando a personalidade dela conforme o tempo vai passando, porque ela percebe que realmente o Thorfinn tá buscando uma mudança ali, que ele não era aquela pessoa que causou a dor para ela há anos atrás, né? Sim. Cara, e o que você acha do desenvolvimento do Askerado? Que para muitas pessoas o Askerado é o melhor personagem que tem ali dentro da série. Cara, é muito bom. Porque parece que assim, no final ele fez aquele mesmo esquema. Não o mesmo esquema, mas parece que ele matou o rei simplesmente pro Thorfinn meio que acordar e tomar o rumo dele. Eu não, eu não cheguei a refletir muito bem sobre isso, mas também o Askeladd é um personagem que me intriga muito. Porque por Cara, muito tempo ele foi como um pai pro Thorfinn. Um pai que ele quer matar, mas mesmo assim ele foi um pai, de certa forma. eu acho que o Askerado ele via no Thorfinn muito da infância dele, né? Porque ele viveu ali um tempo como um servo, como quase um escravo, vivendo na mediocridade, né? Porque o pai dele era um nórdico que engravidou a mãe dele e deixou a mãe dele ao relento, né? Deixou na miséria ali. E daí por muito tempo ele quis vingança contra o pai dele, porque o pai dele não ajudou a mãe dele nem quando ela estava à beira da morte. Então ele por muito tempo o Askerado perseguiu a vingança, assim como o Thorfinn perseguiu. Só que o Askerado ele não teve o medo de sujar as mãos, né? Ele usou uma tática totalmente suja, que foi derrotar o pai dele enquanto o pai dele dormia, porque ele sabia que ele não levaria muito tempo para derrotar o pai dele, e talvez até não conseguisse fazer isso. E daí ele percebeu que, tipo assim, a partir do momento que ele sujou as mãos ali, ele viveu como o que ele mais odiava, que era os vikings, né? O que ele mais odiava eram os vikings, e ele viveu muito tempo ali como viking, ou seja, ele se tornou o que ele mais odiava. E no final meio que tem uma redenção, né, do Askerado, porque ele mata o rei, mas ele mata meio que ali para salvar o país de Gales, né, para o país de Gales não ser invadido. Então ele morre ainda por uma causa nobre. Viveu a vida dele inteiro como um miserável, né, como um cara sujo, um cara baixo, mas morre de certa forma como herói. E ainda essa morte dele acaba dando um estalo que desperta o Thorfinn para a realidade. Não sei se foi Exato. proposital esse estalo que ele deu no Thorfinn, né? Se ele queria dar esse estalo no Thorfinn, ou se foi tipo assim, uma consequência de tudo que aconteceu. Mas o fato é que ele dá esse estalo no Thorfinn, né? Essa mudada no Thorfinn. Foi isso que eu entendi. Pô, cara, estamos chegando a quase 1 hora de duração aqui. Queria agradecer muito aqui pela sua presença. Temos debatido aqui boas obras, e talvez até tipo assim, a maior polêmica desses últimos Sim. meses aqui do Shingeki no Kyojin.
Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal de casa, também pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais.